Você sabe como apresentar figuras, tabelas e a pontuação correspondente no texto? Então fique com a gente, na aula 41 a gente vai desvendar esse mistério para você, tá? Apresentando figuras, tabelas de acordo com as principais modificações do manual da APA 7ª edição. Vamos lá. Bom, olha só, onde é que estão os erros aqui? O incorreto, por exemplo, essa frase aqui, the value and the originality of each article can be seen. Pronto, você pode tirar pode ser visto, até em português dá certo, mas não em inglês. Can be seen não se usa em norma acadêmica. In table, veja que o table aqui está com T minúsculo. Toda vez que você se referir a uma figura, a uma tabela, tem que ser com T ou F maiúsculo, tá? Outra coisa, aqui a tabela está 16, mas ela poderia ser 1, tabela 1, tabela 2, tabela 3. Você vai colocar a tabela 1, não 01, 02, 03. Então, é a tabela numerada com T maiúsculo. Figura numerada com T maiúsculo, tá? Só vai usar a palavra figura e tabela. Não vai usar a palavra exhibit, que muitas vezes se usa em artigo, mas para tese, para documentos acadêmicos, mais certo é figura e tabela. E below. Veja que esse below, essa frase está toda errada, né? Esse below aqui está errado porque às vezes a tabela acaba ficando, você vai digitando o texto e ela passa de uma página para outra. Então não fica abaixo, ela vai até ficar acima se você pensar geograficamente. Então é melhor colocar a seguir, tá? E aqui, olha, veja que existem verbos corretos. Outra coisa, outro detalhe. E isso aqui, quando a gente for fazer a nossa aula, a próxima aula agora, que é a aula de Grammarly, você vai ver que isso dá inconsistência. Alguns milhares de inconsistências só para você colocar o ponto dentro das aspas. O ponto na APA sempre fica dentro de aspas. Na ABNT também. Então vamos ao correto aqui, ó. The value and originality of each article are illustrated, porque aqui é plural, né? Valor e originalidade estão ilustrados na tabela com T maiúsculo 16. Veja que o ponto está aqui dentro corretamente. Muito bem, então, quando você está falando de figuras ou tabelas, vale a mesma lógica, a figura 1, illustrates, depicts, portrays, shows, displays. Tá? Então, esse é o correto. The following item is. E se for usar na forma passiva, né? A forma ativa está aqui, ó. Forma ativa. Figura 1, illustrates, depicts, portrays, shows, displays. Tá? Na forma passiva, the following item is illustrated, depicted, portrayed, showed e displayed. São sinônimos. Isso é bom para a gente não ficar usando uma mesma palavra, para não ficar aquela coisa mais maçante, repetitiva. Então, memoriza essas palavras que você vai bem e pode utilizá-las à vontade. Agora, pela 7ª edição, por exemplo, acabou uma tabela, acabou uma figura. Aí você vai fazer um comentário sobre aquilo que você acabou de ver. Até é recomendado para que a pessoa siga o olhar que você quer dar naquela figura, naquela tabela. Então você diz lá, as illustrated in table 1, aí agora já não pode mais escrever assim. A 7ª edição proibiu. Ela já coloca table 1 illustrates. E você vai ver que no Grammarly ele vai puxar exatamente para isso. Table 1 illustrates. Usa a forma direta do verbo, não a forma indireta. Tá? Como ilustrado na figura 1, não existe mais isso. Agora a figura 1 ilustra, mostra, shows, displays, depicts, etc. Bom, finalmente, o ponto tem que ser sempre dentro das aspas, seja elas simples ou duplas. O correto está aqui embaixo. The value originality of each article are illustrated in table 16. Aqui dentro. Está correto aqui. Tá? Duas formas corretas, por exemplo, usando as aspas simples. Por exemplo, vamos supor que eu queira dar importância à palavra value and originality. Veja que eu tenho aspas simples dentro de aspas duplas. E aí a vírgula fica dentro das aspas, nos dois casos. As illustrated in table 16. Veja que aquele negócio do as illustrated in table 16 é só para o começo de frase. O meio de frase você pode utilizar ainda no formato indireto. Por exemplo, outro exemplo aqui de correto seria negotiation, por exemplo, is defined
as, blá, 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 blá. O ponto fica dentro das aspas. E a página P.30 fica sem pontuação no final. Isso é para memorizar mesmo, porque softwares como o Grammarly, eles vão apontar esse erro, vão corrigir o erro à medida que você for passando por ele, mas se você já puder escrever certo, você vai poupar aí uns 500, 600 erros de pontuação. Outro item correto é porque a gente, em português, quando a gente tem uma conjunção coordenativa aditiva e, né, a gente não coloca vírgula nela. Então, item 1, item 2, item 3 e item 4. Não tem vírgula entre o item 3 e item 4. Mas em inglês tem. Item 1, item 2, item 3, vírgula e item 4. Então, observa aqui embaixo, verdinho, que sempre tem uma vírgula. Isso aí responde mais ou menos metade dos seus erros no Grammarly. Isso aí é uma coisa que o brasileiro tem dificuldade mesmo, é normal, tá? Mas saiba que isso vai acontecer. A gente coloca vírgula antes do E numa condição coordenativa aditiva, coisa que a gente não faz em português. A única exceção é quando eu tenho dois itens só, item 1 e item 2. Aí eu não tenho vírgula aqui no meio, tá? Então, pessoal, essa é a nossa dica. Tudo isso está no manual de publicação da APA. Lembrando aqui que já na nova edição não tem mais a localidade de publicação, no Rio de Janeiro, RJ, São Paulo, SP. Isso desapareceu, agora é só a edição, a editora e a edição pura e simples, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.